Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias aqui com vocês em mais uma videoaula. E nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o tema tipos de preconceito. Então eu vou te dar uma dica. Aproveita esse tempinho aí do começo da aula, pega lá teu caderno, pega tua caneta, teu lápis, teu marca-texto, para você anotar e deixar em destaque as palavras-chave desse conteúdo, as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, combinado? Vou te dar um tempinho então para você pegar tudo isso. Pronto, vamos lá. Bom, essa aula, tipos de preconceito, ela está dividida em 7 tópicos, olha só, hein? 7. Então aproveite e já deixa anotado para você não se perder no conteúdo. O primeiro tópico é o que é preconceito. Já que a gente está falando de tipos de preconceito, a gente precisa primeiro entender o que é preconceito, ok? Segundo tópico, vamos falar sobre preconceito racial, também chamado de racismo. No terceiro tópico, o preconceito social. O quarto tópico vai ser sobre preconceito cultural. O quinto, linguístico. O sexto, preconceito religioso. E para fechar a aula, a gente vai falar sobre o preconceito sexual e também de gênero, combinado? Então olha só, são muitos tipos de preconceito e eu espero que você redobre a sua atenção para você poder entender a diferença de cada um desses tipos. Combinado? Então vamos começar a aula falando sobre preconceito. O que é preconceito, afinal de contas? Preconceito, como a própria palavra já te diz, é um conceito prévio, é um pré-conceito. É uma opinião formada de maneira antecipada, por isso que ela é pré, sem o devido conhecimento ou reflexão sobre determinado assunto. A palavra preconceito vem exatamente disso. O prefixo pré significa algo prévio, anterior. É um conceito, é uma ideia que se constrói previamente, sem nenhum tipo de reflexão mais profunda sobre aquele assunto, aquele grupo social. A pessoa preconceituosa é aquela que emite um julgamento antes de conhecer algo ou alguém. Por isso que ela é pré-conceituosa. Ok? Ela já formula uma ideia, ela já formula um pensamento sobre um grupo social, sobre um grupo étnico, sobre uma pessoa antes mesmo de conhecê-la de forma mais aprofundada. Antes mesmo de existir uma reflexão sobre aquilo que ela está emitindo um julgamento. Ok? Por causa disso, esse julgamento tende a ser desprovido de fundamento, de critério ou mesmo de racionalidade. Geralmente, o preconceito está associado à discriminação. Aí existe uma pequena diferença. O preconceito é como se fosse uma coisa mais do campo das ideias, entendeu? Mais teórica. E a discriminação é quando essa ideia é colocada em prática. O preconceito é como se fosse a teoria e a discriminação a prática. A discriminação é fruto do preconceito, geralmente. E também a intolerância em relação às diferenças que existem no mundo. Nós somos pessoas diferentes, a gente tem religiões diferentes, a gente tem hereditariedade, formação de grupo étnico que é diferente também, tem gostos diferentes, né? Então as pessoas são diferentes, os grupos sociais também são diferentes. E é exatamente esse desafio de conviver com a diferença que faz com que muitas vezes o preconceito esteja evidenciado, esteja ali fundamentando todo o processo de intolerância e de discriminação que existe na sociedade humana. Note que a atitude preconceituosa, a ação de ser preconceituoso, costuma estar associada a rótulos ou estereótipos que se desenvolveram na sociedade, que vão sendo transmitidos, de certa maneira, a partir dos valores consolidados na sociedade, né? A partir das práticas sociais também. Esses estereótipos, essas rotulações, promovem uma visão distorcida sobre um determinado grupo social, podendo motivar, em relação a esse grupo social, atos discriminatórios. É como eu te falei, é como se o preconceito embasasse a discriminação, fosse a ideia que fundamenta a existência da intolerância, da discriminação entre os diferentes grupos sociais. E aí a gente vai começar a falar de alguns tipos de preconceito,
que eu tenho certeza que você consegue facilmente perceber nas relações sociais. E isso não é uma coisa boa, né? A gente está dizendo isso, mas no sentido de ser algo que não é positivo. É uma coisa que a gente percebe, mas que não deveria ser assim. E um desses preconceitos que é muito comum na sociedade é o racismo, o preconceito racial. Preconceito racial é o preconceito contra pessoas que possuem características físicas associadas a um determinado grupo racial. Esse termo grupo racial ele não é nem tão correto assim, porque raça é um termo mais biológico. Seria mais correto a gente dizer, na sociologia, grupo étnico, certo? Você pode usar grupo racial, mas a terminologia, o conceito mais correto é grupo étnico. Essas características físicas incluem a cor da pele, o formato do nariz, a textura dos cabelos, por exemplo. Tá? Então são características físicas, fenotípicas, né, aparentes, que faz com que muitas pessoas sofram discriminação por ter essas características. Um tipo de preconceito racial bastante comum é aquele que ocorre contra as populações negras. E se a gente está falando do Brasil, por exemplo, que é a nossa sociedade, a nossa realidade, a gente tem todo um processo histórico de construção do racismo, através da escravidão das populações africanas, né, de equiparar o negro já a escravo durante muito tempo no país. Então, lembre-se disso, que o preconceito ele tem uma construção histórico, social, de valores que vão sendo transmitidos de geração em geração e, por vezes, vão se perpetuando, vão se estabelecendo, ok? Outro preconceito muito comum também de observar na sociedade, além do racismo, que a gente já abordou inclusive muito nas aulas anteriores, é o preconceito social. O preconceito social ele pode ser chamado de duas outras maneiras. Ele pode ser chamado de classismo, que vem de classe social, ou pode ser chamado de elitismo também, que vem da palavra elite, ok? Mas o mais geral, o mais comum é a gente chamar preconceito social mesmo. Vamos lá então, ver o que é o preconceito social. O preconceito social é um tipo de preconceito relacionado com a classe social, por isso o nome preconceito social. Então olha só, preconceito social, classe social. Ou seja, esse preconceito, chamado preconceito social, ele está baseado no poder aquisitivo e no padrão de vida dos indivíduos. Também chamado de classismo, aí eu te pergunto, por que é chamado de classismo? Porque vem de onde, gente? De classe social. Geralmente, são vítimas desse tipo de preconceito social as populações mais pobres. Vocês sabem que a desigualdade social é uma realidade em muitas sociedades, inclusive na nossa. Então, o que está dizendo aqui é que existe um certo preconceito dos grupos das elites, do topo da pirâmide social, em relação à camada mais baixa. É o preconceito do rico em relação ao pobre, por exemplo. É um tipo de classismo, ok? O autor do preconceito social, aquele que não é o que sofre, mas é o que faz, né? O que age. Também chamado de elitista, porque o classismo é um tipo de elitismo, tende a defender seus privilégios e a manutenção das diferenças que opõem as classes. Por quê? Porque ele está numa condição de privilegiado. Geralmente, o autor desse preconceito é o cara que é da elite. É o cara que tem ali privilégios. E ele sustenta essa ideia preconceituosa como uma maneira de legitimar os privilégios que ele e seu grupo social têm. Certo? Então, por isso que a gente chama esse cara de elitista. Ou de preconceituoso no sentido social da palavra. Ok? Vimos já o preconceito racial, vimos já o preconceito social. Dois tipos muito comuns de preconceito que a gente percebe nas relações cotidianas. Preconceito cultural. Esse também é muito perceptível? É sim. Quando a gente fala de preconceito cultural, a gente engloba uma série de preconceitos diferentes, certo? Porque a gente sabe que cultura é um termo muito vasto. Cultura é um conjunto que tem muita coisa ali inserido. Tem a religião, tem o idioma, ok? Então, o preconceito cultural é um conjunto muito amplo.
é o preconceito contra pessoas em virtude de sua identidade cultural. Por isso o nome preconceito cultural. Então o critério aqui não é a raça ou a etnia, não é a classe, mas é a identidade cultural, que envolve nacionalidade, tradições, crenças, costumes, hábitos. Lembra que eu te falei que é o preconceito que tem um grande número de elementos? É um preconceito muito vasto, porque cultura é um conceito muito vasto, entendeu? Então a gente está falando de religião, de hábito, de costume, de língua, de nacionalidade. É uma série de preconceitos diferentes englobados num conjunto só. A antropologia, que é uma área do conhecimento científico que estuda as culturas de maneira mais direta, dá o nome de etnocentrismo. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, você lembra, né? De já ter ouvido a palavra etnocentrismo. Etnocentrismo deriva de etnia. Etnocentrismo é a ideia de que determinado grupo étnico ou cultural, ele é o padrão e tudo aquilo que está fora desse padrão é tido como inferior, ou como equivocado, como incorreto. O etnocentrismo, a atitude de considerar a sua própria cultura como superior à cultura de outras pessoas. Se a sua é superior, a da outra é o quê? Inferior. Então essa gradação de superioridade ou inferioridade cultural é fruto do etnocentrismo, dessa visão preconceituosa culturalmente falando. Historicamente, o etnocentrismo pode ser visto na postura das nações colonialistas. O que é isso? Das nações que foram colonizadas, né? Na relação metrópole-colônia, Portugal e Brasil, por exemplo, certo? Que se julgavam civilizadas, no caso os europeus, né? Os colonizadores, eles julgam-se civilizados como se estivessem num patamar acima dos povos colonizados, em relação às nações que eles colonizam ou colonizaram, que são chamadas de primitivas ou selvagens. Então existe uma certa gradação cultural. Existe o selvagem, o bárbaro, né, o primitivo, o selvagem, a barbárie e a civilização, como se fosse uma evolução cultural. A ideia de superioridade e inferioridade está presente também nessa análise que a gente citou. Preconceito linguístico. Aí a gente está falando de uma coisa mais restrita, mais fechada, que não é a cultura como um todo, mas é a questão linguística só, tá? Esse elemento somente. Trata-se de um julgamento negativo em relação a determinadas variedades linguísticas. Grupos que gozam de menor prestígio social, que têm menor prestígio social, geralmente são alvo de preconceito linguístico. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, as pessoas do Sul e do Sudeste, da parte mais desenvolvida economicamente do país, têm um certo preconceito contra os nordestinos. Inclusive em relação à nossa forma de falar, ao sotaque, né, das regiões diferentes do Nordeste. É um tipo de preconceito linguístico. Assim também como as pessoas de comunidades, de periferias, que falam determinadas gírias, etc., elas são ridicularizadas. São vistas de forma preconceituosa pelas elites, entendeu? Então existe também essa relação que é social ao mesmo tempo, mas que tem o caráter linguístico da coisa também incluído. No Brasil, nota-se a existência do preconceito linguístico contra pessoas de uma determinada região do país, por exemplo, os nordestinos. O sotaque, né, bem forte, característico da região. Ou de um bairro, por exemplo, de populações que são periféricas, de comunidades, de favelas, daí por diante. Os grupos que praticam preconceito linguístico partem da premissa, partem da ideia de que o seu jeito de falar é o mais adequado e mais correto e, portanto, seria, entre aspas, superior. É possível dizer que o preconceito linguístico é um tipo de preconceito cultural, porque preconceito cultural também envolve o quê? A linguagem, a forma de falar, ok? É um conjunto muito vasto, como eu citei anteriormente. Preconceito religioso, esse também tem sido cada vez mais comum na sociedade brasileira. Vocês sabem disso, de repente você até já sofreu algum tipo de intolerância ou de preconceito religioso. Olha só, o preconceito religioso é uma atitude de desrespeito e intolerância em relação aos adeptos de uma religião. Esse tipo de preconceito geralmente tem origem no desconhecimento
ou em visões estereotipadas, rotuladas, sobre um determinado sistema de crenças, ou seja, sobre uma determinada religião. A história está repleta de casos de violência decorrentes do preconceito religioso. Se a gente analisar, por exemplo, o Oriente Médio, a região ali, né, onde tem o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, tudo meio junto, a gente sabe que existem conflitos ali que já duram séculos, que são principalmente fundamentados em quê? Na intolerância religiosa, ok? Aqui no Brasil também. No Brasil, as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, por exemplo, são as que mais sofreram e mais sofrem até hoje esse tipo de preconceito. O preconceito religioso, o preconceito em relação ao sistema de crenças que aquela pessoa ou aquele grupo social acredita e pratica. Houve uma época no Brasil, inclusive, que o candomblé foi proibido pela lei, pelo Código Penal republicano, lá do final do século XIX. Então existia uma proibição legal sobre a prática do candomblé. É uma forma institucionalizada, oficial, de legitimação desse preconceito na história brasileira. Certinho? Vamos adiante. E aí, o último aqui, o sétimo tópico, é o preconceito sexual e de gênero. Esse preconceito trata-se do preconceito contra pessoas em virtude do seu sexo, no sentido biológico, ou do seu gênero, com o qual a pessoa se identifica mais. Então existe o sexismo e o preconceito de gênero. Há diversos tipos de preconceito sexual, chamados de sexismo também, e de preconceito de gênero também. O preconceito contra as mulheres, que é o machismo, é um exemplo de preconceito sexual. Por que é preconceito sexual? Porque é da relação homem e mulher. Tem a ver com a sexualidade e não com o gênero, ok? É diferente, são coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são, certinho? Então, o machismo, por exemplo, é uma espécie de sexismo. É um tipo de preconceito enquadrado nessa ideia da sexualidade, no sentido biológico da coisa. Há também um preconceito voltado contra a população LGBT, ou LGBTQIA+. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuais, várias, né, denominações. E outras formas de existência de sexualidade e gênero. O preconceito contra homossexuais e bissexuais é chamado de homofobia. Percebeu a diferença aí do machismo para a homofobia? Quando você fala em machismo, você fala do preconceito em relação ao sexo feminino, tá? Beleza? É uma questão de sexualidade. Quando você fala de homofobia, você fala mais em relação à questão do gênero, da orientação sexual. Então já é diferente, não é a mesma coisa. Já o sentimento de aversão contra pessoas que são transexuais ou transgêneros recebe o nome de transfobia. A gente falou de 3 preconceitos diferentes aqui, tá? Machismo, a mulher é o principal alvo, é o alvo, na verdade, desse preconceito, o machismo. Falamos da homofobia, em relação a pessoas homossexuais, bissexuais. Falamos da transfobia, em relação às pessoas transexuais e transgêneros. Existe um termo que até é maior do que esse, que engloba mais categorias, chamado de LGBTfobia, certo? E aí, quando você fala LGBTfobia, você está incluindo todo esse pacote aqui que representa a população LGBTQIA+. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, né, todas essas denominações que fazem parte da sigla. Quando você fala LGBTfobia, você está incluindo todas elas. Então você percebeu que existem muitos tipos de preconceito diferentes na sociedade. E o ideal é que a gente aprenda sobre isso para também refletir sobre o assunto e perceber que, independente de qualquer coisa, todas as pessoas merecem respeito. Afinal de contas, é isso que a gente também quer. A gente também quer ser respeitado. Então a gente também precisa respeitar o próximo, respeitar as outras pessoas, independentemente da sua religião, da sua etnia, da sua nacionalidade. Eu sei que isso é um desafio, mas a vida é feita de desafios também. Então é algo que a gente precisa aprender, se conscientizar, refletir para poder mudar a nossa postura
em relação aos outros, em relação àqueles que são diferentes de nós. Lembre-se que nem todo mundo é igual e que a diferença é parte das relações sociais. Portanto, a ideia é que a gente consiga viver em harmonia e sempre respeitar o próximo. Com essa mensagem, eu encerro mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.